Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender da hora que o programa estiver sendo assistido. Muito bem, hoje no programa teremos um Conta-me Coisas. Hoje não vou contar-lhes eu coisas, vou também nas respostas, porque hoje o programa será dedicado, e talvez até o próximo, vamos ver como vai ser o andar da carruagem, não é? Vou responder perguntas dos ouvintes. E como há muitas perguntas, então eu vou ver quantas perguntas o programa de hoje abarcará, certo? Que nós temos mais ou menos uma hora, não é? 40 minutos, uma hora. Enfim, então, vamos inserir aí o número de perguntas que for possível, e se faltar, e certamente, imagino eu já, sabendo mais ou menos como eu costumo responder as perguntas, nós tenhamos que fazer um Andy Wagner Responde 2, né? Considerando que temos coisas penduradas por aí, continuidade de histórias que precisamos continuar e terminar, certo? Mas hoje, então, como me pediram, já antes, faz tempo que não responde perguntas, já tem algumas perguntas acumuladas, então pronto, hoje vamos responder perguntas, ok? Muito bem. Quem não me conhece ainda, sou Andy Wagner, sou terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. O que é isso? Terapeuta de desenvolvimento humano é um tipo de terapia que eu conduzo com pessoas que estão em busca de autoconhecimento. Autoconhecimento, do meu ponto de vista, não é viagem na maionese, certo? É um acompanhamento terapêutico, didático e pragmático, onde eu aprendo como funciona, né? Manual de instruções, né? Assim é que funciona a terapia nesta perspectiva de autoconhecimento, certo? E reposicionamento pessoal é um outro, né? Podem ser concomitantes ou não, é uma outra abordagem terapêutica, onde aqui eu me dedico a uma das minhas especialidades, que é o auxílio no encerramento de ciclos e início de novos ciclos, em amplo espectro ou em estrito espectro, né? Depende da vida da pessoa, o que ela quer encerrar e começar alguma outra coisa. Gosto muito quando é em amplo espectro. Muito bem, essas são as duas coisas, além daquilo que se poderia chamar terapia convencional. Existe uma outra especialização minha, elas são todas imbricadas, obviamente, que é a questão da sexualidade, né? A terapia da sexualidade. Claro que tem especialização em sexualidade não normativa, que é um nome horrível que dão as questões relacionadas à homossexualidade, bissexualidade, transgeneridade e coisas desta esfera da sexualidade humana, o que não quer dizer que, sendo especialista nessas esferas, não o seja também nas outras. Pronto, é isso que sou eu. Sou também professor, obviamente, conferencista, tá ótimo, né? Conferencista, palestrante, né? Filósofo também, com formação em filosofia e com atuação também na área da filosofia. Muito bem, está feito. Vamos, então, ao que interessa, que é responder as perguntas. Então, vamos fazer o seguinte. Aliás, hoje eu estou aqui com uma parede branca atrás de mim, porque eu estou numa sala, não estou em casa, nem no espaço do meu esposo, de yoga, então estou num outro lugar, né, onde o mais adequado, então eu me pus aqui com uma parede branca aqui atrás, porque estou numa sala cedida para poder gravar o programa. Ok? Muito bem. Vamos lá, então, às perguntas, certo? Eu vou dando pausa
vou fazendo pausas, né, daquele jeito de ficção científica como eu gosto, né, são pausas que não serão pausas, né? Pronto. Para eu, então, ir aqui lendo as perguntas, vai aparecer aqui no ecrã as perguntas escritas. Também uma das perguntas foi mandada, a pessoa que perguntou mandou a pergunta gravada. Então, também vai estar aqui a gravação da pergunta da pessoa. Eu vou começar, então, vou fazer aqui uma rápida pausa para já, então, irmos às respostas, a primeira pergunta. Ok? Um segundo, então. Vamos lá, então, pausa feita, vou agora aqui minimizar, vocês vão continuar vendo-me, e aqui está a primeira pergunta. Aliás, esta ouvinte faz várias perguntas. Ela já fez perguntas neste programa. Esta ouvinte se chama Alice Cardoso, mora na cidade de Matozinhos, aqui, deixe-me ver os dados. Pronto. E é uma pessoa queer. Queer quer dizer uma expressão de gênero, né? É uma expressão de gênero. Muito bem. Então, vamos responder as perguntas da Alice. E vou fazê-lo assim, daquele jeito que eu mais gosto, né? Pronto. Respondendo cada uma, assim, como se estivesse realmente aqui numa roda muito agradável de conversa com vocês, com os meus ouvintes, não é? Muito bem. Então, vamos lá. Eu estou olhando aqui para os lados, assim, primeiro por causa da dificuldade que eu esqueci de trazer os óculos, já que eu não ia gravar em casa, nem no ambiente da escola de yoga, onde às vezes vocês já viram, até tem o Deus Shiva, às vezes eu gosto muito. Pronto. Não é em nenhum desses dois lugares. Então, eu estou aqui, eu me esqueci dos óculos de leitura de perto. Então, tá assim, aquela coisa, né? Mas não tem problema. Vamos lá. A primeira pergunta da Alice. Andy, o que fez você ir para a área da psicanálise? Então, vamos lá. Vamos ver. Trata-se do seguinte. Onde começar, eu não sei a história, não é? Não sei. Mas, especificamente, se tratou do meu... Assim, não. Vamos começar por outro lado. Eu sempre fui um amante, um apaixonado dos processos terapêuticos. Eu me lembro muito bem quando eu fiz terapia a primeira vez lá com... terá sido lá com uns 19, 18, 19 anos, quando eu fiz terapia a primeira vez. Eu disse assim, gente, que coisa maravilhosa é isso, não é? Eu fiquei assim encantado com aquilo, eu fiquei maravilhado, não é? Eu estava ali, eu me lembro da primeira sessão, eu estava sentado numa poltrona, a psicóloga, no caso era psicóloga, a terapeuta, estava sentada à minha frente, ela começou a fazer perguntas, e as perguntas começaram meu Deus, já ali começou a cair fichas e fichas, e foi uma coisa assim, que coisa incrível é isso. E depois, então, eu sempre fiz pausas toda a minha vida, até hoje, pausas de 1 ano, às vezes 2, às vezes até mais, sem processos terapêuticos, e depois retorno, porque não consigo viver muito tempo sem. Claro que em processos aqui, já na minha perspectiva, processos terapêuticos de autoconhecimento, de crescimento pessoal, certo? Com terapeutas nessa perspectiva. O processo de autoconhecimento é algo ao qual eu me entrego completamente, porque são coisas maravilhosas as coisas que acontecem. Depois eu fui para a Rússia, na Rússia eu fiz terapia, foi espetacular, eu já dominava na ocasião muito bem o idioma russo. Aliás, deixe-me ver uma coisa, a hora, porque eu tenho que conduzir as coisas de tal maneira que eu não fique aqui falando 3 horas, quando me der conta já passaram-se, né, 3 horas. Pronto.
Meio-dia e 25 é aqui. Então, na Rússia foi fantástico. Depois de uns 5 anos, eu estava na Rússia já há uns 5 anos e fui fazer terapia. Foi maravilhoso, sobretudo, porque terapia em russo foi um crescimento, uma expansão brutal. Pronto, depois já de retorno ao Brasil, então vários procedimentos terapêuticos, não é? Que fiz em São Paulo, com uma psicanalista espetacular, foi um dos melhores períodos de terapia. Depois, já no Rio Grande do Sul, no meu estado natal também, aqui em Portugal, já fiz um período de terapia espetacular, até porque, assim, quando não é bom, eu também já saio, procuro outro. Já foram nesses 7 anos, já foram 2 períodos, não é? De terapia de brutal crescimento e de autoconhecimento também, e de, claro, também, né, todo psicanalista, né, deveria, pelo menos, né, de 2 em 2 anos, no máximo, ter um período terapêutico. Isso é fundamental, né? Pronto. Então, tudo começou aí, né? Tudo começou aí. Eu não sei se eu conto com detalhes, sem detalhes, eu estou aqui meio em dúvida, mas como é que eu fui parar no processo terapêutico? Ou seja, não. Como é que eu fui parar, né, na psicanálise, como psicanalista? Bem, eu estava no momento da vida em que abandonei tudo e fui para um seminário, supostamente para tornar-me padre, sem sequer acreditar muito em Deus, né? Ali foi uma questão de fuga mundi, é o nome que se dá a essas situações. É uma espécie de suicídio abstrato, não é o suicídio concreto. Quando a gente, pronto, quer morrer, então morre-se para o mundo e vai-se para a santidade. Pronto. Eu nunca vi santo nenhum lá, mas pronto. Fui para um seminário, né? Aquilo são as vísceras de Satã. Um dia eu conto essa história toda. E aí, lá, ora, qual foi a causa da minha ida para o seminário? Vocação? Considerando que eu teria sido um grande padre, né? Tem tantas coisas. O que nós somos capazes de fazer? Está aí, autoconhecimento, né? Olha o tempo, fazendo muita terapia, inclusive. Era um armário muito denso, não é? Pronto, cheguei a ir para o seminário. Seminário, comecei a fazer filosofia, teologia, óbvio, entrei para a faculdade, não é? Aliás, eu ia fazer o meu processo todo de 8 anos em 4, porque consideraram que eu poderia fazer, que seria cabível, no meu caso, fazer as faculdades de filosofia e teologia concomitantemente, né? Pronto, seria, na verdade, uma formação de 8 anos para ser padre, né? Pronto. Abandonei a teologia, continuei na filosofia, quando saí do seminário. Só que lá no seminário, não é? Quando eu cheguei no primeiro dia, foi uma experiência muito estranha, porque eu estava me achando assim um gênio, achei a saída, né? Quando eu cheguei lá, disse, que gênio, nada, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo que está aqui teve a mesma ideia. Foi exatamente isso, né? Todo mundo que está aqui teve a mesma ideia que eu tive, né? Que vocação, que coisa nenhuma, né? Pronto, isso é uma coisa complicada, isso precisaria um livro. Aliás, um parênteses, eu fui convidado para escrever um livro onde terei lá, neste livro, serei coautor com uma outra autora. Mas depois eu falo disso. Não, agora não importa. Só interessante que lembrei-me da questão de que vou agora dedicar-me a escrever um livro com uma outra pessoa. Né? Pronto. Então, eu estava dizendo
que lá eu fiz uma grande amizade com uma pessoa que já era, inclusive, padre, ou estava para ser ordenado, alguma coisa assim. Era um colega, somos amigos, amicíssimos, irmãos praticamente até hoje, né? Depois de todos esses anos. E um dia, este meu amigo veio me fazer uma confidência, a confidência de que ele era gay. Eu pensei que era coisa grande novidade, grande novidade. Não, sério, é como se alguém ali, né, mergulhe num palheiro para encontrar alguém que não fosse, né? Pronto. Mas eu fiquei, porque ele achava mesmo que eu era hétero, eu representava o negócio muito bem. Ele achava mesmo que eu era hétero. Em constatar que ele achava mesmo, né? O que era um alívio naquela época, eu estava no armário ainda, ele veio me contar isso, claro que isso me causou uma grande crise. Na tentativa de, com um conhecimento já bastante razoável, né? Colocar-lhe tranquilo e falar sobre este assunto com ele para tirá-lo daquilo que ele estava querendo fazer, que não era nada elogiável, o que ele estava querendo fazer, ele já estava pensando, já estava com ideações suicidas, e coisa assim, eu entrei numa bruta crise. Como é que eu estou aqui agora dizendo estas coisas, não é? À luz de teorias, etc., eu não conseguia mais nem me olhar no espelho. Diante disso, eu procurei um outro amigo também muito querido, que já saiu do seminário também, há muito tempo. Um amigo muito querido, eu vou mexer aqui no ecrã só um pouquinho. Um amigo muito querido, olha, tá esquisito isso aqui, tá? Agora acho que melhorou. Um amigo muito querido que conhecia um grande psicanalista na cidade de Porto Alegre. E conversei com ele e pedi que ele me desse o contato desse psicanalista, porque então eu iria conversar com ele, porque este meu amigo só tinha estado em psicólogos padres. Meu Deus. Aí eu telefonei, né? Telefonei, expliquei toda a situação e ele me disse, liga para minha secretária. Liguei para a secretária no outro dia, a secretária me disse, sim, seu Andy. Não, seu Andy não, porque no Brasil não se usa muito essas coisas. Sim, Andy, o doutor fulano me falou e já está aqui marcada a sua sessão. Disse, não, mas a sessão não é para mim, a sessão não, mas ele quis conversar consigo e tal, enfim, quer conversar consigo. Eu fiquei assim, mas que coisa mais estranha, isso é muito esquisito, mas pronto, tá ok, tá bom, então tá. No dia marcado, fui. Eu vou fazer uma pausazinha aqui, porque tenho que pôr o computador para carregar a bateria, porque deu um sinal aqui da bateria está fraca. Então, só um segundinho, vou dar pause. Pronto, estou de volta. Então, eu fiquei assim, ok, né? Nem pensei muito. No dia lá marcado, fui. Cheguei, sentei-me lá na poltrona dos terapeutas. Ai, droga! Na poltrona dos terapeutas. Dos terapeutas. Olha, o Freud explica, fale. Eu já estava querendo ser terapeuta. Na poltrona do paciente, né, do consulente, e contei toda a história, muito dramática, muito, né, complicada deste meu amigo e tal, enfim, aquela coisa toda. E aí, pronto, ele ouvindo, enfim, esse negócio todo, depois, isso foi aí, Alice, foi aí que, esse negócio, isso é uma coisa, isso é uma coisa maravilhosa, não é? E aí, quando terminei de contar toda a história, então o terapeuta me disse, pronto, ok, então está tudo muito bem resolvido, a questão do seu amigo, ok, etc e tal. E aí eu já fiz menção para me levantar, para me despedir, e o terapeuta me disse, não, ainda não, tem uma questão aqui para tratar consigo. E eu aí sim, aí foi quando eu senti, o que está acontecendo aqui? Né? Espetacular, foi uma coisa. E aí ele disse, não, porque eu acho muito interessante o seu interesse em resolver o problema do seu amigo
e tal, enfim, essa sua preocupação, né, tão intensa, mas o problema do seu amigo será resolvido, já está resolvido, está tudo indo muito bem, não é? Mas e o seu problema? O senhor vai resolver quando? Eu disse, pronto. Aí, isso não é metáfora. Aí, eu senti, eu não morri, né? Mas experimentei aquela sensação que dizem que quando a gente morre, a gente vive a vida toda, né? Alguns segundos antes, passa toda a vida pela cabeça, não é? Olha, chegou perto porque ali me passou toda a vida pela cabeça até aquele momento, sobretudo, eu sabia do que ele estava falando, é óbvio, ele estava me analisando o tempo todo, por isso que me fascinou tanto isso. Eu sabia que ele estava falando da minha homossexualidade, obviamente, né? E não precisou dizer o problema. Então, e o seu problema? Quando é que tu vais resolvê-lo? Né? Eu não precisei dizer qual era o problema que ele estava se referindo. Né? Que, aliás, foi quando eu me entreguei completamente. Eu podia dizer, mas que problema? Não sei de problema nenhum. Não, nem isso me ocorreu. Eu fiquei tão paralisado e petrificado. Isso que eu era um gênio na relação com o terapeuta, porque até então já tinha passado por um fenômeno inconsciente muito interessante de procurar terapeutas, né? Procurar terapia, né? Mas eu tinha desenvolvido uma mecânica incrível para não permitir os terapeutas entrarem onde eu não queria que entrassem, né? Claro que eu ia, porque eu queria que entrassem, porque inconscientemente eu queria resolver isso, né? Pronto, mas ali ele foi muito esperto e aconteceu, então, que eu vi, né? E claro que ele já entendeu também, ele foi bem esperto, bem esperto. E aí foi uma sensação indescritível, na verdade, indescritível. Tentar descrever aqui seria vão. Aquilo ali, aquela sensação, né? E pronto, aí eu largo e olho para ele e digo, tá bem, vamos resolver o meu problema, então. E aí, como se já não bastasse, eu estou contando isso para mostrar por que eu quis ser psicanalista. Pelo fascínio incrível que foi ver isso, né? Viver isso, sentir isso, ainda que era na própria pele, né? Pronto. Você promete, então tá, então vamos lá. Qual é o seu problema? Daí que eu disse, ai meu Deus, como é que eu caí nessa ratoeira? Meu Deus. Eu fiquei, provavelmente, aqui está parecendo bem engraçado, né? Deve estar parecendo engraçado. Talvez tenha até gente rindo, mas na hora não foi nada realmente engraçado. Eu até conto com uma certa graça, porque hoje até também me parece engraçado, mas realmente não foi nada engraçado, né? O desespero, o pânico, provavelmente a minha cor, suor frio, quer dizer, aquilo foi um momento aterrador, não é? E eu disse, não, mas como assim, qual é o meu problema? Tu sabes muito bem qual é o meu problema, não sei se eu disse tu sabes, o senhor sabe, ou sei lá o quê. Tu sabes muito bem o meu problema? Não sei, não faço a menor ideia. Claro que ele precisava que eu verbalizasse, isso é óbvio, uma questão tão básica, não é? Pronto, porque eu tinha, se ele me dissesse, eu poderia entrar em negação, poderia, quem sabe, não é, reverter a situação, quem sabe? Não, eu tinha que verbalizar. E foi uma coisa muito dura verbalizar. Aí ele disse, tá bem, meu problema é que eu sou gay. Então eu ouvi a frase, então esse problema isso não é problema, nós vamos resolver o que tu pensas que é ser gay. Né? Isso é que nós vamos resolver, isso aí está precisando ser resolvido mesmo. Né? Neste dia, eu saí do consultório sem saber como cheguei ao seminário, ficou esquecido, não me lembro, só me lembro que cheguei no seminário, ri 3 dias sem parar, já estava ficando assim uma coisa constrangedora, as pessoas começaram a perceber que tinha alguma coisa acontecendo estranha, que o Andy agora só qualquer coisa, cai a vassoura, ele cai as gargalhadas, então eu não conseguia parar de rir, era uma reação óbvia, né? Era uma reação provavelmente de alívio, então foi a forma como eu comecei a rir, eu só ria, compulsivamente ria, risada, aliás, era ótimo, foi uma coisa assim maravilhosa rir aqueles 3 dias sem parar, né? Ria assim, as gargalhadas de tudo, eram gargalhadas tão naturais, era tão maravilhoso rir aquilo tudo, eu nunca tinha rido tanto na minha vida, né? Pronto.
E aí, naquele dia, eu perguntei, ainda no consultório, tá, e agora o que eu faço? Como é que eu volto para o seminário? Não, não vou voltar mais para o seminário. Disse, não, senhor, vai voltar sim para o seminário. Então, ele começou a conduzir. Fui eu que comecei a fazer terapia com ele, né? Pronto. 3 meses depois, comunico a minha saída, tal, enfim, aquela coisa toda, e depois também se tratou de um coming out muito peculiar. Sim, que inclusive foi razão de muitos estudos meus, porque o meu coming out não foi, de fato, um coming out comum. Não foi comum, ele não foi processual, não é? Então, eu tive que ver tudo o que aconteceu, tudo como foi, para entender o processo todo, por que o meu coming out tinha sido daquele jeito, como normalmente não é assim. Pronto, toda essa coisa. Isso foi o fascínio. E então, um dia, já há muito tempo fazendo terapia com ele me sugere, Andi, eu sou professor no Instituto, psicanálise, assim, babá, 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 e acho que tu deverias te tornar psicanalista. Serás um grande psicanalista. Eu achei ótimo, achei aquilo maravilhoso, né? Pronto. E na hora, bumba, na piscina, até hoje, né? Aí fui então fazer formação em psicanálise, aquela coisa toda, e aí o resto da história, não é? Basicamente, já vocês sabem. Então, Alice, eu vou diminuir aqui, porque eu tenho que olhar para as... Ai, meu Deus, fiz errado. Para as perguntas... Meu Deus, basta agora. Para as perguntas, então, a ver se eu respondi. Andy, o que fez você ir para a área da psicanálise? Foi isso, Alice, foi isso. Foi esse fascínio que eu já tinha. Este episódio na minha vida foi definitivo, pronto. É para cá, é aqui que eu vou. E pronto, e assim foi, né? Tornei-me psicanalista. Pronto. E depois, né, segui, depois disso já tive no Brasil, eu acho que ainda antes de sair do Brasil, eu tenho a impressão que tive, não, acho que foi um só período de psicanálise, longo, depois já em Portugal, né? Depois já em Portugal, então mais 2 períodos longos, né, de terapia. Cada um mais maravilhoso que o outro. Cada um mais maravilhoso que o outro. Pronto, Alice, foi assim, queridos e queridas e queridos ouvintes, que eu fui para a área da psicanálise. Ok? Muito bem. Vamos à segunda pergunta. Também a pergunta da Alice, continuam sendo perguntas dela. O que você acha que vai ser o novo normal depois da pandemia? Acha que as coisas vão voltar a ser como eram antes? Essa pergunta é simples. Do meu ponto de vista, é uma pergunta que dá para responder de forma mais rápida. Não. Primeiro, eu não faço a menor ideia de como será um novo normal. Não faço a menor ideia, né? Posso elucubrar, posso imaginar, posso pegar dados do presente e tentar fazer uma projeção sem considerar qualquer fator inesperado que possa acontecer e mudar toda a minha projeção. Quer dizer, não faço a menor ideia qual será o novo normal pós-pandemia. Agora, é óbvio, né? Obviamente que haverá uma outra coisa. Não há quem, tu mesmo, Alice, qualquer um, eu, qualquer um, nós seremos outras pessoas, já somos outras pessoas, não é? Já somos outras pessoas. É claro que as coisas vão ser diferentes, muitas coisas, não sei o quanto será tudo diferente, mas será diferente, com certeza. Muitas coisas deverão ainda, não é? Provavelmente, imagino eu, mudar muito ainda. Não é? Isso não é por causa da pandemia, né? Isso é quando acontece qualquer coisa muito significativa, seja no meu
na minha vida pessoal, quando acontece alguma coisa muito significativa, seria como me perguntar, Andy, como é que será o teu novo normal agora, depois disso que aconteceu contigo? É a mesma coisa. Ou num coletivo qualquer, numa sociedade qualquer que aconteça alguma coisa, ou a nível mundial, como a pandemia. Quer dizer, quando acontece alguma coisa significativa, independentemente do quanto abarque, não é? Vai mudar tudo, vai mudar muitas coisas, se não tudo, pelo menos uma boa parte das coisas vão mudar. Isso é óbvio, né? Essa pergunta, eu não sei, eu não saberia, também porque às vezes a gente recebe sua pergunta, não sabe exatamente o que a pessoa está pensando exatamente, por que fez essa pergunta, o que a pessoa estaria esperando ouvir. Mas dentro do que eu ouço, do que eu sinto aqui pela pergunta, né? A pergunta é o que você acha que vai ser o novo normal após a pandemia? Sinceramente, não sei. Né? Acha que as coisas vão voltar a ser como eram antes? Não. Mas não tem como. Não tem como, nós já estamos todos diferentes. Como é que vai voltar a ser como eram antes? Não acredito que seja possível. Né? Voltar a ser como eram antes, porque nós mudamos. Isso não quer dizer que, de repente, eu esteja aqui vendo a grande mutação de Júpiter. Não se trata de nada disso. Questões pragmáticas do processo. O que acontece depois de uma guerra? Não é? O que acontece depois de não sei o quê? As coisas mudam, não é? Pronto. Então, nesse sentido, eu não sei ali se estou respondendo a tua expectativa no que diz respeito à pergunta que tu fazes, mas basicamente a resposta que eu tenho é essa, não é? Não faço ideia de como será o novo normal, ok? E se as coisas vão voltar a ser como antes, no mínimo, em boa proporção, não vão voltar a ser como antes. Pelo menos na minha vida, não. Eu tinha um consultório e atendia as pessoas num consultório e só atendia as pessoas que podiam vir ao meu consultório. Hoje eu não tenho mais consultório, mas tá, tudo bem. Isso eu vou voltar a ter, né? Porque eu gosto, né? Mas se ampliou a coisa e se fez, né? Nos reciclamos para poder atender as pessoas. Hoje eu tenho à minha disposição todo o mundo hispanófono e lusófono, né? Hoje, agora, já em função da pandemia, eu tenho paciente na Holanda, no Brasil, na Colômbia, uma coisa inimaginável antes, certo? Então, pronto. Ok. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta, essa eu achei tão ótima. Essa assim, eu vou adorar contar essas coisas, contar isso. Ela faz a pergunta: qual seu musicista favorito e o que menos gosta? Espero responder corretamente a pergunta. Aliás, aqui eu observei algumas coisas interessantes. Né? Opa, perdão, eu estou pedindo perdão como se vocês viram, como se tivessem visto o que eu fiz, né? Eu mexi na tela aqui que não era para mexer. Pronto. Qual o seu musicista? Que despertou uma questão do mundo binário, né? Musicista era uma palavra que significava o feminino de músico. Ele é músico, ela é musicista. Que não dava para dizer, ela é música, né? Não dá. Se eu escrevesse a frase, o músico e a música, eu não sei o que isso quer dizer. Se está falando de um homem ou de uma mulher, onde ambos são músicos, né? Ou se estão falando, como seria o caso, por exemplo, o geógrafo e a geografia, né? O músico e a música. Ou seria um casal, né? Fica uma coisa complicada. Então, no caso de músico, se usava musicista, né? Mas já se usa no masculino, o musicista, a musicista, não é? Que, aliás, é até mais adequado, talvez, para eliminar a palavra o músico e a musicista, não é? Talvez usar musicista no masculino e no feminino funcione melhor. É o caso de situações como o físico, a física,
né? O matemático, a matemática, ali pode trazer situações dúbias, não sei nem como é que se está resolvendo essa questão, que, aliás, é uma outra situação interessante, que antigamente não se pensava que a mulher fosse chegar a nenhum cargo, absolutamente nenhum, né? Aí tem uns estúpidos ignorantes que acham que não se pode mudar a língua, as regras da língua, porque, afinal de contas, são as regras da língua, como se não fossem regras que advêm do comportamento social daquele grupo que fala aquela língua, né? Por que as línguas são predominantemente masculinas, não é? Nós sequer há vazios na língua tão incríveis como, por exemplo, nós tínhamos a palavra embaixador e a palavra embaixatriz, para se referir à mulher do embaixador, uma vez que nunca havia sido nenhuma mulher havia chegado ao cargo de embaixadora, né? Então tem o embaixador e a mulher dele é embaixatriz, como tem o cônsul, a mulher dele é a consuleza. Mas e quando a mulher é cônsul, como é que é o nome do marido? Não tem, é um vazio. É porque, claro que nunca se pensou que uma mulher fosse chegar a ser cônsul, não é? Pronto, ou embaixador. Era muito engraçado, é patético isso, né? O presidente, a primeira-dama. Mas e quando é a presidente, é o primeiro-dama, ou dizem de brincadeira, não é? Para mostrar o vazio, né, que uma sociedade patriarcal, né, constrói na própria estruturação do idioma que fala. Por isso que são todos uns ignorantes, estúpidos ignorantes, quando falam dessas questões da regra da língua portuguesa, ou de qualquer língua que seja, né? Porque as regras são criadas por quem fala a língua e pela estrutura social, não é? Pela questão social. A língua é um reflexo. Por isso que, quando a gente aprende outras línguas, se aprende muito da cultura e da cosmovisão daquele povo, nas construções gramaticais que aquele povo fez da sua língua, né? Então, tem que falar com esses ignorantes sobre essa questão da necessidade de mudar coisas mesmo na língua, com regras que sejam já milenares, não interessa, o mundo muda e automaticamente a língua vai mudar também, como já mudou muitas vezes, não é? Não é agora que eu vou impedir que ela mude. Pronto, mas então tá, vamos lá. Qual o seu musicista favorito e o que menos gosta? Aqui tem um outro fator também, que ela só falou do masculino, não é? Porque também existe musicistas mulheres, né? Então, qual o seu musicista ou qual a sua musicista favorita? Eu não sei se ela está falando em termos de intérprete ou compositores, ou sei lá, não faço ideia como é que ela, qual é a ideia que ela tem na cabeça, mas então vou responder como me parece. Vou responder como compositor. Meus dois compositores favoritos. Um em amplo espectro, tudo praticamente, é Debussy, certo? Claude Achille Debussy, um impressionista francês. É o meu compositor favorito. Depois, não é em amplo espectro, é uma parte da sua obra, sobretudo algumas obras específicas, uma meia dúzia, de Stravinsky. Então, Stravinsky seria este segundo. Como vocês podem perceber, o meu gosto musical está no século XX, né? Não no século XIX, nem no século XVIII, considerando que, obviamente, amo Brahms e sei lá, Liszt, né? Mesmo no barroco, quem é que pode não gostar de Vivaldi, não é? Ou sei lá, meu Deus, né? Enfim, isso só citando um ou outro. Bach, né? Bach, aliás, Bach não é aquele tipo de coisa que a gente gosta ou não gosta, né? Bach vai além do gostar ou não gostar, mas não vamos entrar nessa. Então, qual seria o meu musicista favorito em amplo espectro, podendo ser compositor, intérprete, ou seja lá o que for? Eu escolhi, então, mencionar compositores. Seria, então, agora me ocorre esses dois. Claude Achille Debussy, o impressionista francês. O impressionismo também é a minha escola favorita nas artes plásticas, então há ali uma questão natural, não é? E o Stravinsky com obras como, por exemplo,
que são obras muito importantes na minha vida, são obras realmente muito, muito, muito importantes na minha vida, como, mais do que tudo, a Sagração da Primavera, o Pássaro de Fogo, são suas obras fundamentais daquele período, né? O Pássaro de Fogo, Petrushka, essas três especificamente, na ordem, inclusive, nesta ordem. Então, que eu amo desesperadamente Mahler também, né? Olha, pronto, enfim, e aí? Não sei. Então, basicamente, né, seria, me ocorre agora, então, Debussy e Stravinsky, com essas três coisas específicas que estão presentes na minha vida cotidianamente. Todo o resto, né, está mais assim, mas isso está na minha vida cotidianamente. Não, peraí, estou lendo coisa errada aqui. E o que menos gosta? Ah, não, peraí. Antes do que eu gosto, na área do que eu gosto. Tem uma outra coisa, né? Tem uma outra coisa. Fora do meio da música erudita, eu também tenho os meus gostos no âmbito da música popular, né? E numa época eu tinha muita vergonha de dizer que eu amava esse tipo de música, né? Tinha vergonha. Quando eu cheguei na Rússia, é que essa vergonha acabou, porque muitos colegas meus adoravam esse tipo de música também, né? Pronto. E eu adoro, eu entendo aquelas pessoas que ficam enlouquecidas, né? Vendo os ídolos, né? Aos gritos, aos berros, eu acho que eu até faria a mesma coisa. Eu adoro desesperadamente ABBA. O ABBA, que, aliás, tem uma importância brutal na minha vida. ABBA praticamente é a trilha sonora da minha vida. Tem uma importância assim, impressionante. A importância que ABBA tem. Eu chorei muito com ABBA quando doía, e hoje eu choro muito com ABBA, porque né, ABBA era a trilha sonora dos meus sonhos não realizáveis, portanto eu chorava. Hoje eu choro porque eu estou vivendo os meus sonhos, e ABBA fazia parte de quando eles já eram só mentais. Hoje eu, né? Então eu vivi muitas coisas maravilhosas com o ABBA, além de eles serem muito bons mesmo. E eu vivi também uma coisa muito linda, uma paixão platônica, visceral, pelo Benny Andersson, que é o pianista do ABBA. E até hoje, quando eu vejo ele jovem, né? Hoje não, mas quando ele é jovem, a imagem dele me causa uma emoção ainda até hoje impressionante, porque eu vivi muitos anos ali apaixonado pelo Benny Andersson, com fotos dele, claro, do ABBA, né? No meu quarto, aquela coisa toda, e eu ficava horas olhando para os olhos, eu era apaixonado pelo Benny Andersson, pronto, era aquela coisa de adolescente, e, né? Jovenzinho e tal. Pronto, então o ABBA tem uma importância muito grande, era uma música da música pop, né? Era música boa, é muito boa, é maravilhosa. E gosto muito desse gênero de música, por incrível que pareça. Muito amo este gênero de música. The Mamas and the Papas, Bee Gees, não é? E todas aquelas bandas do gênero, Boney M, Village People, Manhattan, aquilo tudo, né? Sem contar meu Deus, George Michael, tantos. Eu tenho coleções e coleções, né? Listas e listas por tipo de música dos anos 70, 80 e deste gênero de música, porque eu amo este gênero de música. E as pessoas falam, ai, como é possível alguém, o maestro, né? Os preconceitos, pronto. Então, esse é o outro gênero de música que eu amo muitíssimo. Considerando que gosto muito de jazz, também de algumas escolas, não todas. Algumas escolas de jazz, né? Gosto. Alguma coisa da música popular brasileira, alguma coisa, como algumas coisas de Elis Regina, umas coisas
do Milton Nascimento. Pronto, aí são coisas assim pensadas que, aliás, eu também tenho uma coletânea daquelas coisas todas que eu amo muito desse gênero de música. Pronto, isso é o que eu gosto. Tá, Alice e queridos e queridas ouvintes, o que eu não gosto. Agora, eu também não sei. No âmbito da música erudita, tem muita coisa que eu não gosto. Não gosto. Tem muita coisa que eu não gosto. Um gênero, eu vou falar talvez de um gênero que eu não curto, nunca curti, toda vez que tive que dirigir, reger, não era um gênero, nunca foi um gênero favorito, considerando que existem algumas escolas que eu acho que gosto muito, é a ópera. Nunca fui um apaixonado por ópera, nunca. Considerando que adoro as óperas russas, as fábulas operísticas russas, como Ruslan e Ludmila, o Príncipe Igor, mesmo Boris Godunov, por exemplo, que não é uma fábula, mas aquele estilo, aquele gênero, e no balé também. No balé é a mesma coisa. O balé eu já sou muito mais aberto ao balé do que à ópera, por exemplo. Né? Então, nessa linha, né? Aqueles contos de fada maravilhosos da ópera russa, e pronto, e outros, né? Outras óperas. Gosto muito, por incrível que pareça, de uma ópera assim, que é a coisa mais popular do mundo. Parece que é aquelas coisas assim, que quando aquelas pessoas só conhecem 3 coisas, e, né? Igual, por exemplo, eu gosto muito da La Traviata, né? Considerando que é uma ópera muito, 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 muito conhecida, né? É que nem musiquinha de caixinha de música, né? Todo mundo conhece, mas não, casualmente eu gosto muito da La Traviata, considerando, por exemplo, que eu não gosto muito do Verdi, né? Não sou muito chegado a Verdi, pronto. Então, por aí vai, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. Por exemplo, eu me atraio muitíssimo mais, e trabalhei a minha vida inteira como regente na música do século XX, compositores vivos, inclusive, estreias mundiais de obras. Né? Então, a música que eu busquei, Stravinsky e Debussy, então a música que eu gosto muito é a música do século XX, com muitos outros compositores do século XX, Luciano Berio e este gênero de música. Já o século XIX já é mais escolhido, como até citei alguns, Liszt, Brahms, né? Já no classicismo, Beethoven, Mozart, Haydn, no barroco, bom, Bach, não é? Como eu já falei do que né? Vivaldi, os barrocos eu gosto até um pouquinho, assim, né? Gosto. Ah, tem um outro compositor que eu adoro muito também, já estou misturando tudo que eu gosto, que eu não gosto. Respighi, Otorrino Respighi, eu adoro aquele compositor, adoro esse compositor. Pronto, e por aí vai, né? Gosto muito de Mussorgsky também. Enfim, mas do que eu não gosto na música erudita, a música erudita é uma questão de gosto, né? Eu não gosto de Prokofiev, né? Outra coisa é dizer, eu não gosto de Prokofiev, eu não gosto do gênio de Prokofiev, né? Gosto de outros gênios. Dizer não gosto não quer dizer que esteja aqui uma análise da sua música, que seria eu para dizer que, né? Pronto. Mas não são escolas e compositores que eu gosto muito. Na música popular, aí é muita coisa que eu não suporto, eu realmente não suporto, não consigo ter essa abertura para certos gêneros de música popular. Então, esses gêneros todos, né, mais atuais, funk, funk e raps, essas coisas, isso eu não gosto de nada disso. Aliás, basta ver o que eu gosto, o que está fora disso, porque eu não gosto, eu não curto nada dessas coisas, nada. Detesto barulho, né? Detesto coisas. É óbvio, acho que é bem óbvio o que eu não gosto. Acho que é mais interessante até concentrar um pouquinho no que eu gosto, né? Porque então fica mais fácil. Agora, não gosto, detesto esses certos gêneros, né? A maioria dos gêneros da música, essa música popular aí. Gosto muito dentro daquele outro, mas está dentro daquele outro gênero que eu falei, né? As baladas românticas, eu adoro o disco dos anos 70. Né? Pronto. Stylistics é outra banda que eu adoro, né? Apaixonadamente, Stylistics e por aí vai. Ai, Ahá, outra
Não é? E pronto, é isso. Foi maravilhoso responder essa pergunta. Viajei na maionese. Eu adoro dizer as coisas que eu gosto, esses gêneros de música e tudo mais. Pronto, Alice, espero ter respondido a tua pergunta sobre o que eu gosto e o que não gosto em música. Tá? Vou dar pausa aqui de novo. Estou dando pausa, lá estou dando pausa. Pronto, estou de volta. Deixa eu me minimizar não, diminuir aqui para ter aqui do lado. Agora vem uma outra pergunta, uma outra esfera completamente diferente. A pergunta é a seguinte: eu gostaria de adotar um gato, sendo extremamente alérgica. Isto é automutilação ou amor incondicional? Jung explica. Eu acho que ela aqui quis fazer uma brincadeira com aquela frase que a gente sempre diz, Freud explica, né? Como Jung é o discípulo de Freud, eu acho que ela quis fazer uma brincadeira. Jung explica, né? Lacan explica. Pronto. Olha, teria que fazer uma sessão terapêutica, no mínimo, para saber. Eu gostaria de adotar um gato, sendo extremamente alérgica. É absolutamente normal, não é? Absolutamente normal. Imaginemos uma pessoa que, sei lá, tem alguma limitação qualquer, né? Tem uma limitação, tem, por exemplo, tem asma, tem sei lá o quê, não é? Não precisa ser só alergia, não é? Não dá, por mais que ame, por mais que adore, por mais que vai sofrer, vai ser um sofrimento, mas não poder ter um animalzinho, porque vai causar problema, né? Pronto. É o mesmo caso, talvez, não fazendo, né? As analogias são sempre claudicantes. Então, fazendo uma analogia, por exemplo, com uma pessoa diabética, né? Eu quero desesperadamente comer um doce, mas eu sou diabética. Isso é automutilação? Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, ter uma limitação, ter muito desejo, né, de poder fazer uma coisa que a limitação não permite, é normal, isso acontece, né? Talvez não seja nada, Alice, talvez seja simplesmente um desejo desesperado de ter um gatinho, e por azar do destino, né, tu és extremamente alérgica e não pode ter um gatinho, não tens como ter um gatinho, né? E não precisava ser alérgica, poderia ser assim, sei lá, eu quero desesperadamente ter um cãozinho e não tenho condições econômicas para ter um cãozinho. Não tenho condições, vamos supor, né? Imaginamos. Seja uma situação assim, porque um cão custa dinheiro, custa caro, alimentação, vacina, médico, né, veterinário, aquele cuidado que um cão tem que ter, como qualquer outra pessoa, seja humana, seja não humana, tem que ter, não é? Estou usando aqui os conceitos de pessoa humana e pessoa não humana, não é? Do Antônio Damasio, um grande neurocientista português, aliás, um dos maiores do mundo. Então, penso eu que se trata disso. Aí ela pergunta, é automutilação ou amor incondicional? Alguém que é extremamente alérgico e ainda assim tem um gato e sofre consequências tremendas na sua alergia, porque tem a obsessão em ter um gato, aí já é uma outra coisa, né? Aí já é uma outra coisa. Espera aí, não é? Tá ali, né? Passando mal, uma situação muito... Que fenômeno é esse? Pronto, aqui poderíamos ver algumas outras questões, não é? Se é aquela mesma coisa da pessoa diabética que não consegue se conter e come doce, depois tem crise de diabetes, não é? Vai parar no hospital, coisas assim. Então, por que aquela pessoa faz aquilo? Não é? Então, claro que ele tem que se ver que mecanismos são dentro do contexto que estão ali envolvidos para saber por que uma pessoa faz uma coisa dessas, não podendo fazer, por mais que, claro, sofre imensamente por não poder fazer e às vezes, né, não resiste ou qualquer coisa assim. Então, é alguma coisa nessa perspectiva, simplesmente por ser muito alérgica, querer muito adotar um gato, não é nada. Eu já tive certamente alguma limitação também, quando queria ter alguma coisa e não podia por alguma razão,
né? Que dói, né? A gente fica, né? Que coisa chata não poder fazer, não poder ter, né? Agora, se eu for fazer, mesmo contra todo, né? E com as consequências graves que vou viver, aí eu sim teria que ver por que eu estou fazendo isso. Claro que sim, teria que ser visto e não se trata nada de amor incondicional, coisíssima nenhuma, né? O amor incondicional que tu tens pelos gatos é um amor que talvez não possa ser vivido porque tu és extremamente alérgica, né? Por ser extremamente alérgica, depois aqui a palavra extremamente, por ser extremamente alérgica, né? Isso não quer dizer nada, não quer dizer nada o amor que tu tens por gatos, obviamente, né? E sofres provavelmente porque não podes ter um gato. Agora, se com todas as limitações tu resolveres ter um gato, né? E aí vir a sofrer consequências por causa disso, aí sim nós estamos aqui, talvez em alguma questão a ter que ser vista. Muito bem, acho que aqui está tudo explicadinho. Eu adorei as duas perguntas. A gente não pode dizer isso, né? Todas as perguntas são o máximo, todas, todas. Mas realmente tenho que confessar que adorei contar a história da psicanálise, como é que parei na psicanálise. Nunca ninguém tinha me perguntado no programa de rádio como é que eu me tornei psicanalista. Muito obrigado, Alice. E também adorei contar a história dos meus gostos musicais, dos meus desgostos. E que também a Alice fez essa pergunta. Adorei. Essas duas eu adorei. Acho que eu já estou mais inspirado para contar a história. Muito bem, eu vou interromper de novo, porque eu tenho que virar as horas para ver se ainda dá para responder mais uma pergunta de mais uma ouvinte, que, aliás, ainda são mais outras. Deixa eu ver. Temos mais duas perguntas de outros 2 ouvintes. São 3 ouvintes que trouxeram perguntas. Então, tá, vou interromper só um minutinho, vou aqui ampliar a imagem para poder dar pausa. Pronto, estou de volta, fiz os cálculos, acho que vai dar para responder mais uma pergunta. E das que eu selecionei, então fica esta já selecionada para o próximo, que é a pergunta de uma pessoa chamada Evanor Daniel de Castro. Eu acho que eu esqueci de dizer que... não esqueci não. Que a Alice, apesar de ser brasileira, mora em Matosinhos, ou seja, é residente em Portugal, tá? Pronto. Evanor Daniel de Castro é brasileiro residente no Brasil, certo? E agora é a pergunta de uma portuguesa que já fez perguntas também neste programa, mas que eu apertei sem querer o botãozinho errado e a gravação interrompeu. Pronto, é só isso. Eu fui aqui ver lá a identificação. Esta é uma... Já fez perguntas no programa, esta pessoa que se identifica como cidadã de Vila Nova de Gaia, certo? Ela se identifica desta maneira e tem 33 anos. Na pergunta, quando ela faz a pergunta, ela diz, já fiz perguntas. Por isso que eu sei que é alguém que já fez pergunta. Portanto, tem 33 anos, mora em Vila Nova de Gaia, não diz mais nada, cidadã de Vila Nova de Gaia, deve ser portuguesa. Com certeza, portuguesa com certeza. E com certeza que já está aqui na própria pergunta, né? A forma estou a estranhar, quer dizer, um brasileiro não falaria assim, estou estranhando. Então, a pergunta dela é a seguinte. Tenho 33 anos. Já tive relacionamentos com pessoas bem mais jovens e bem mais velhas. Agora, existe a perspectiva de entrar num relacionamento com uma pessoa de 61 anos, tendo ela 33. Faz a pergunta, pela primeira vez, isso está me causando confusão. Pronto. Vamos lá.
Bem, o que será que deve estar causando confusão? Ela, portanto, cidadã é ela. Ela já teve relacionamentos com pessoas mais jovens. Ok. Já teve relacionamento com pessoas mais velhas. E ela diz até razoavelmente mais jovens e mais velhos. Quer dizer, talvez 6, 7, 8 anos de diferença. Ela, com 33, já deve ter tido um relacionamento com alguém de 40 ou com alguém de 20 e poucos. Nunca lhe causou nada, né? Nunca teve problemas com isso. Seus relacionamentos não resultaram, talvez por outras razões, mas não por causa dessa diferença. Agora, pela primeira vez, ela está na perspectiva da possibilidade de ter um relacionamento com uma pessoa de 61 anos. E agora está causando confusão. Bem, eu tenho quase certeza absoluta que se trata de preconceito. Quase certeza que se trata de preconceito. Agora, preconceitos à parte, eu até acho que essa pergunta será bem simples de se responder. Toda e qualquer diferença, quanto maior ela for, tem aqui duas regras básicas, acho que são duas. Uma, duas pessoas não são compatíveis ou incompatíveis porque elas são muito parecidas ou muito diferentes. Duas pessoas muito diferentes entre si podem ser perfeitamente compatíveis, desde que essas diferenças não sejam importantes para elas. Essa é a regra, certo? Se uma característica daquela pessoa, uma situação característica daquela pessoa causa-me, para mim é insuportável aquilo, não suporto aquilo, ou seja, a importância que eu dou àquela diferença é muito grande, nós seremos incompatíveis. Se eu não dou importância nenhuma para isso, isso para mim é nem peso, não existe na minha cabeça. Isso, o fato de aquela pessoa, sei lá, qualquer coisa, não vai ter incompatibilidade nenhuma. A incompatibilidade e a diferença são duas coisas completamente diferentes. Às vezes, pessoas com pequenas diferenças aos meus olhos, ou aos olhos das pessoas, pequenas diferenças, é o suficiente para acabar com tudo. A incompatibilidade é enorme, porque são duas pessoas em que aquela pequena diferença para elas não é pequena. Uma diferença enorme, insuportável e causa uma brutal incompatibilidade. Eu teria que ver por que pequenas diferenças ou qualquer coisa assim. Talvez ali exista projeção, daí já vem outra história, mecanismos de defesa, sei lá, mas não vamos entrar nisso agora, tá bem? Pronto. Então, saber a diferença são duas pessoas tão diferentes e podem ser muito compatíveis. Nossa, mas são tão parecidos, nós as mesmas coisas, né? E são tão incompatíveis. Sim, isso é possível, perfeitamente possível. Então, o fato dessas diferenças de idade, por exemplo, elas podem ser perfeitamente superáveis, porque aqui vem a outra questão, né? Essas diferenças, elas são cada vez menores, né? Elas são inversamente... elas são inversamente proporcionais ao meu grau de maturidade. Quanto mais maduro eu sou, claro que as diferenças têm muito menos importância, né? Meu grau de maturidade, né? Pronto, são diferenças que eu já não entendo mais como tantas diferenças assim, já não é tão diferente assim, não é? Pronto. Então, aqui está a questão, né? Agora, obviamente, vamos lá, coisas básicas, não é? Duas pessoas de gerações muito diferentes podem ter um relacionamento perfeito, maravilhoso, excelente? Claro que podem. Vai depender da maturidade que essas duas pessoas têm para conviver, né? Imagina uma pessoa, talvez até, porque existem casos que não é de 60 para 30 anos, tem casos de 70 para 20, certo? Uma pessoa de 70 anos, seja ele um homem ou uma mulher, com uma outra pessoa de 20, né? Gente, só há que ver se vão ter maturidade, não é? Para equacionar as grandes diferenças geracionais que naturalmente vão estar ali presentes. E como vão equacionar isso? Poderão equacionar
de uma forma absolutamente leve, sem drama nenhum. Porque também tem outras coisas aqui, que uma pessoa de 70 anos, vamos imaginar uma mulher de 70 anos, com um jovenzinho de 30, certo? Já uma das questões que vão ter que enfrentar, sem contar as suas próprias diferenças, seus próprios desafios, vão ter que enfrentar o preconceito da sociedade, porque vão dizer, e aí, essa aí está querendo dinheiro, isso é um gigolô. Aquela estupidez, né? Pronto. Enfim, é como se uma pessoa de 70 anos não pode amar alguém de 20, como se uma mulher de 70 anos não pode amar alguém de 30 e vice-versa. Não é a redução. O que não quer dizer que não haja também quem esteja só interessado no dinheiro do outro, ou qualquer coisa assim, neste sentido. Caracas do ofício, fui interrompido. E, a porta bateu. Viram que a porta, aliás, eu fiz um gesto aqui, então eu encerrei e cliquei para interromper sem sequer avisá-los, não é? Para não ter nenhum barulho, qualquer coisa assim, pronto, vou recomeçar, ou seja, continuar de onde parei aquelas coisas, cavacos do ofício, né? Pandemia, estou num lugar onde, né, a pessoa não sabia que podia entrar. Aliás, não sabia que eu já tinha começado a gravar o programa, que eu já estou gravando há quase uma hora. Pronto, então eu estava dizendo que, no caso, então, né, só recapitulando aqui, não precisa recapitular, porque eu fiquei aqui 20 minutos, né? Não tem que recapitular nada. Pronto, então eu estava dizendo que, obviamente, vão ter que enfrentar, não é? Acho que foi ali que eu parei, vão ter que enfrentar o preconceito da sociedade, não é? Aquela história que eu brinquei aqui e tudo mais, não é? E as suas questões. Então, aqui, provavelmente, ela está se deixando entregar por medos e preconceitos do que vai ouvir, do que vai ser, do que vai deixar de ser, não é? Ela está certamente se deixando levar por preconceitos e pelo... Aliás, eu nunca lhes contei a história do olho, tenho que lhes contar a história do olho. O olho do outro, o olho do mundo, aquele olhão assim, né? Que eu, terapeuticamente, né? Eu sou um sádico, né? Com olho, né? Tá, eu furo o olho do outro dos meus pacientes, né? E quando a gente fura o olho do outro, o olho do mundo, é o furar o olho do outro, é o processo de, vamos dizer, de começarmos a perceber as nossas asas, não é? Pronto, à medida que o outro tenha o olho furado. Esse olho furado é metafórico, né? Ou seja, que eu não esteja mais sujeito ao olho de quem quer que seja. Este olho também metafórico, o olho do mundo, o olho do outro. É esse fenômeno que vai produzir consequencialmente, né? Furar, eu digo sempre brincando, ao furar o olho do outro, qualquer brisazinha me faz ter grandes voos. Qualquer mínima brisazinha, eu já não preciso nem fazer nada, eu já plano, né? No céu já plano, porque eu já não tenho mais o peso do olho do outro, que é o que está em cima de mim e que não me permite levantar voo, né? É o peso do olho do outro que não me deixa voar. Quando eu furo o olho do outro, olha, não, que nem Édipo Rei que furou seus próprios olhos, né? Então, furando o olho do mundo, é assim. Então, ela deve estar realmente ali, só pode ser uma situação dessas, né? Ela está já, né? Em vez de simplesmente, ok, tem 61, né? 3, já não é mais. Tem 60 e lá tantos anos, eu tenho 30 e tantos anos, ok, vamos ver, né? Pode ser que sejamos extremamente compatíveis ou não. Podemos ser muito incompatíveis. Agora, compatibilidade e incompatibilidade, espero que tanto da parte
tua como da parte deles, seja uma questão resolvida entre vocês dois, única e exclusivamente. Se ele trouxer o olho do outro e tu trouxeres, levares o olho do outro ou da outra, né? Aí pode se comprometer, sim, o relacionamento de vocês. Agora, claro, duas pessoas maduras, né, poderão, sim, não é, estar, vamos dizer, desintonizado, porque essa é outra forma que eu uso de dizer também. Eu criei um rádio, não é? Eu dessintonizo, eu me sintonizo numa outra banda, não é? Em que eu não escuto. Né? Se eu pego um rádio, eu digo isso para os meus pacientes, se eu pego um rádio e sintonizo na rádio Antena 1, e eu estou fazendo propaganda da rádio, que é ótimo, inclusive. Sintonizo na Antena 1, eu tenho como ouvir a outra, não sei nem nome de outras. Né? Tenho como ouvir outra rádio? Não vou ouvir a Antena 1. É com o que eu estou sintonizado, não é? Então, é assim de simples, eu não vou nem ouvir, não vou nem ver, né? Porque nós ouvimos e vemos aquilo que está criterizado no nosso inconsciente para ser visto e ouvido, né? São dos critérios, obviamente, que eu nem vejo nem ouço, ok? Nem vejo nem ouço. Agora, se conseguirem os dois isso, e aí, maduramente, com maturidade, resolver as diferenças, que não é condição sine qua non a grande diferença de idade. Né? Não quer dizer que necessariamente vão ter grandes coisas para resolver. Não pode ser que necessariamente. Não pode ser que eu tenha muita coisa para resolver. E talvez tu, com outra pessoa da tua idade, porque certamente, como tu disseste, que já tiveste relacionamento com pessoas de diferentes idades, deve ter tido um relacionamento com um homem, né? Eu sei que é um homem que ela fala, ele tem, né? Então, ele, ela e ele. Então, e não deu certo, por exemplo, não precisava nem ter uma grande diferença de idade. Outras coisas ali foram as que significaram muito para que o relacionamento não desse certo, como a gente diz, né? Pronto. E talvez a diferença de idade não seja essa uma das razões. Talvez até seja uma razão de dar certo, porque pode ser uma razão para dar certo. Sim. Então, é impossível para mim aqui, sem ver o contexto específico, dizer qualquer coisa nesse sentido, mas é óbvio que isso não é condição sine qua non, nem critério para supor que o relacionamento venha a ter um problema por causa disso. Certamente, porque existe um fato, e às vezes chegam-me com esse tipo de argumento, mas antes, as estatísticas mostram que, antes das estatísticas, tem que se ver quais são os critérios usados por estas pessoas para que o resultado das estatísticas sejam esses. Não é? Porque é aquela história. Esse tipo de relacionamento nunca deu certo. Provavelmente as razões de nunca dar certo pode ser, além de outras, pode ser simplesmente o não ser, né, não conseguir furar o olho. Esse é o resumo. Né? Se eu não consigo furar o olho, né? Se eu não consigo, né, furar o olho de quem é da família, aquela coisa, é um inferno. Um inferno. Esses relacionamentos, se a pessoa, como normalmente 99, talvez uns 3 noves, 4 noves, 99,999, né, por cento das pessoas estão sujeitas a essas expectativas alheias, o que vão dizer, o que vão pensar, o que vão falar, certo? Essa é uma razão, provavelmente, faz com que as estatísticas apontem que esse tipo de relacionamento não dê certo. Talvez um número pequeno de relacionamentos dessa natureza que deem certo, porque essas pessoas não estão sujeitas e certamente terão que não estar sujeitas a essas expectativas da sociedade, certamente. Uma mulher aqui no caso dela não é nenhum, entre aspas, dos piores. Imagina se fosse ele com 31 ou 33 anos e ela com 60 e tantos anos. Aí o mundo desaba. O mundo desaba. Quer dizer, é óbvio que eles teriam que ter muita maturidade
e os olhos já todos furados, né, para não estarem sujeitos a esse tipo de situação, estando, não é, digamos, não sujeitos a esse tipo de situação, aí resta resolver as questões entre eles, né? Pronto, as diferenças geracionais, essa coisa toda, inclusive as próprias diferenças que vão ser naturais, nas diferenças do fazer sexual, uma pessoa com 60 e tantos anos, outra uma pessoa com 30, não é? Então, tudo isso, tá certo? Então, muito bem. Essa é a última resposta de hoje. E a do, dando spoiler, a do Evanor, que certamente vai estar ouvindo este programa, vai ficar para a próxima. A dele e mais algumas que, então, eu vou selecionar para o próximo programa. E já está aqui estes 2 programas, então, o de hoje e o próximo serão respondendo perguntas. Ok? Muito bem, então é isso. Por aqui encerramos o Conta-me Coisas de hoje, este programa da Rádio Transforma, e vamos lá, agora eu estou ficando craque, porque eu já decorei a coisinha. Então, Rádio Transforma, ok? Andy Wagner. Facebook, Instagram, YouTube, certo? Likes, interações, perguntas, comentários, tudo, tanto num como no outro, ok? E mais o meu e-mail, que logo mudará, inclusive, mas aí já vai sendo anunciado. Mas ainda é pereira_andi@yahoo.com.br. Tudo isso vai estar aqui no ecrã. Muito bem. Um grande beijo a todas, a todos, a todes que gostam deste programa. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas na Rádio Transforma.